E aí galera, bem-vindos à segunda parte do vídeo sobre o meu aquecedor. Que para quem viu o primeiro vídeo, né, ele era de mangueira, eu troquei devido aos problemas que eu tive com a mangueira e tal, e resolvi trocar por coletores de cobre, né. Aqui é o meu reservatório, eu tirei a proteção que tinha aqui, que era uma placa de zinco. Aqui é a tampa ela tá invertida. E eu vou fazer agora a proteção dessa tampa. Essa placa de zinco eu tirei. Como podem ver, ela está bem enferrujadinha. Os vapores de água morna e de o cloro que tinha na água, né, acabou enferrujando essa peça. Então eu vou lixar e vou inverter. Vou colocar essa face aqui que vai ficar em contato com a água. Então essa parte ela tem um adesivo colado, né, uma espécie de adesivo. E como podem ver, ela está intacta. Essa parte ficava em contato com essa face aqui. E aqui também, depois que eu desmontei, estava tudo seco. Isso aqui é fibra de vidro e uns retalhos de isopor para poder... Aliás, isso aqui é lã de vidro, né? E retalhos de isopor para poder fazer o isolamento térmico. E eu também vou melhorar o isolamento térmico da caixa. Eu acredito que ainda esteja perdendo caloria. Então acompanhe o vídeo até o final. E vamos lá. Agora eu vou colocar o novo pescador, que o que eu tinha antes era esse cano aqui sanfonado, só que com o tempo ele ressecou e acabou quebrando em uma dessas curvaturas aqui. Agora eu vou usar essa mangueira de 2 polegadas, parece ser uma lona o material dela, e eu vou manter esse sanfonado aqui dentro para poder manter a forma, senão ele vai fechar e vai impedir a passagem da água. Então esse é o jeito que ficou o meu reservatório de água quente. Passei aquela manta aluminizada por toda a lateral. E o mesmo trabalho eu fiz aqui na tampa dele. Por baixo eu inverti aquela placa de zinco. Acredito que não vai mais causar ferrugem, né, por causa do cloro da água. E aqui a minha caixa já está totalmente cheia. Eu propositalmente enchi com água fria para justamente conseguir testar a bomba. Aqui está marcando 25 graus de temperatura. Agora são mais ou menos 9 horas da manhã, então o sol está começando a esquentar agora. Troquei o pescador, né? Ficou bem bacana. Esse aqui é aquela peça que eu usava antes, aquele sifão sanfonado. Então acredito que vai ficar muito bom assim. Aqui é o sensor de temperatura, onde eu meço a temperatura da superfície da água. Estou usando aqui um sensor NTC 10K, porém eu vi a necessidade de deixá-lo dentro de um frasco, porque se ele ficar diretamente em contato com a água acaba infiltrando e danifica ele, ele acaba fazendo uma medição errada. Então aqui dificulta mais a entrada de água, né? E acredito que ele vai demorar um bom tempo aí para estragar. Coloquei esse isopor para ele ficar boiando, para pegar sempre a temperatura da superfície. E segundo a previsão, hoje vai ser um dia bem ensolarado, bem quente. E a ideia é que essa bombinha que está aqui em cima, mais a bombinha que fica lá embaixo, que eu mostrei no primeiro vídeo, consiga recircular uns 300 litros de água por essas 5 placas. E retornando aquecida
lá para o reservatório. Eu coloquei esses arames aqui para sustentar a bomba, né? Porque ela é pesada. Conforme aquece aqui, a borracha fica mole e ela acabou escapando. Então eu prendi aqui bem aqui com abraçadeiras e amarrei esses fios aqui para mantê-la suspensa aqui, né? Bem segura aqui para não cair com o próprio peso dela depois que aquece a borracha. Esse encapsulamento eu fiz com resina. Tem vídeo no canal aí como eu fiz, né? Mostrei todo o passo. Então essa água acaba saindo ali por baixo, por aquela válvula de retenção, passando pelas duas bombas e retornando para cá. Pode ver que já tem um pouco de aquecimento na água. Dá para notar a diferença de densidade, como se fosse uma nata, que é a água mais quente que está aqui por cima. E esse processo vai se repetir o dia inteiro, né? Quando o nível da temperatura cair, para de se recircular. Quando voltar a subir, ela volta a circular. Até que a medição que eu fiz com o termômetro laser até que está coerente com o que mostra aqui no meu comando. Estava marcando 25, né? Aqui agora está com 27. Aqui em cima é o meu timer, onde cada cavalete desse acionado significa que a bomba estará ligada. E quando o cavalete, o ponteiro, né, essa seta, se direcionar para esses pontos em que o cavalete esteja para baixo, ela fica em repouso. No momento, até que ela está acionada, mas não vai recircular porque o meu coletor não atingiu a temperatura de funcionamento. Avaliando aqui o set point, ele está para 22 graus. Ou seja, quando a temperatura do coletor chegar a 22 graus acima da temperatura ambiente, ele começa a trabalhar. Quando essa temperatura cair, por entrar água fria no coletor, cair para 20 graus, ele desliga. Então fica nessa jogada, né? Ou seja, quando chegar a 52 a temperatura do coletor, liga. Quando essa temperatura cair para 48, aliás, para 50 graus, ele desliga. Que é a margem de trabalho que eu estabeleci aqui, nesse controlador diferencial. O nível está cheio, então ele vai ficar nessa jogada de liga e desliga, né, conforme vai aquecendo, de acordo também com o timer aqui, de acordo com cada cavalete acionado. E isso até o final do dia, né, mais ou menos por volta de 15h30 por aí. O sol nasceu mais ou menos aqui nessa região, por aqui assim, que é o leste. Passou pelas placas, né? Que ela está virada para o norte. E agora ele se pôs do outro lado aqui, ó. Então eu vou agora abrir a caixa e ver como é que ficou o aquecimento nesse dia ensolarado. Água quente, com pouca energia. A energia que mais trabalha aqui é a energia do sol. Vou colocar esse sensor aqui, só que o vapor embaçou a câmera. Esse sensor é o mesmo que eu uso para mandar informação lá para baixo. Não quero abrir muito aqui totalmente para não perder caloria. E aqui está chegando a 47,5. 49.
Vou deixar ele solto lá dentro. Só por um instante ele não vai estragar. Então, para fazer um tirateio, eu costumo também medir com o multímetro, aliás, com esse termômetro digital, né, para ver se eles marcam a mesma temperatura. Tá dando aqui 49,9, chegou a 50 e aqui 49,2. Então, o sistema aqui tá excelente. 50 graus é uma temperatura muito alta para tomar banho. E eu tenho que jogar água fria para poder conseguir tomar um banho legal. Agora já passamos das 5 horas. O sol tá bem baixo, já se pôs, posso dizer assim. Mas o dia hoje então foi bem proveitoso. Lembrando que estamos saindo do inverno, né? Hoje é dia 8/9/2021. Mas foi um dia bem atípico, um dia bem quente em pleno inverno. As medições realizadas lá em cima, diretamente na caixa, coincidem com as que marcam aqui no meu comando. Agora são mais ou menos 5h15 da tarde. Ele trabalhou até mais ou menos às 15h30. Foi o último ponto que ele estava ativo, né? E eu acredito que amanhã de manhã ainda seja possível tomar banho sem precisar ligar o gás, porque meu chuveiro aqui ele é 3 em 1. Na ausência do sol eu uso o gás, e na ausência do sol e do gás, né, no momento em que ele acaba, eu uso a energia elétrica, em último caso. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar registrado mais um dia com a boa geração de energia solar. As minhas placas já se posicionaram na direção do sol. E também deixar registrado de quanto foi a perda de calor no período da madrugada, em que a caixa ficou em repouso, né, com a água armazenada no dia de ontem. Então, passados mais ou menos 12 horas, em que ela chegou no nível máximo, eu vou tentar medir aqui. Olha, está marcando 43 graus ainda. Está fumaçando porque a água está quente e a temperatura ambiente está um pouco baixa, né? Agora são 7h30 da manhã, então dá sossegado para tomar um banho sem utilizar o recurso do gás. E aliás, acredito que tenha que até ligar água fria, né? Que é 43 graus, eu acho quente para tomar banho. E fazendo um comparativo com o que foi medido lá em cima, tá dando uma diferença de 3 graus. E acredito que isso foi devido ao fato de a caixa estar aberta, né? No momento em que eu fiz a medição. Depois que eu fechei, ela ganhou esses 3 graus aqui de temperatura. No momento são mais ou menos 8h13 da manhã, quase 8h15, do dia 9/9/2021. Ontem eu registrei a última vez, a temperatura era 17h15 da tarde, passou um pouco mais de 12 horas, né, de ontem para hoje, e houve essa perda de energia aqui, energia em forma de calor. Acredito que foi pouca a perda, né? Também pelo fato de que foi usada água fria também para tomar banho, estava muito quente. Então usou-se pouca água quente da caixa, está bem alto o nível ainda, conforme eu mostrei anteriormente. No momento em que tanto se fala aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo pelo menos, sobre crise hídrica, falam até mesmo em risco de apagão, aqui está a minha conta de energia do mês de agosto. No mês de agosto foi registrado um consumo de 54 kWh durante 32 dias, e me dando aqui um valor de 59,49 centavos de reais.
que são os dados da leitura anterior, dia 8, a leitura atual, que foi no mês de agosto mesmo, e a leitura próxima, dia 9 de setembro, exatamente hoje. Ele ainda não passou, né? Está muito cedo ainda. Então, nós temos um grande aliado aí ao nosso favor, brilhando praticamente, né, todos os dias sobre nossos telhados. Então, basta que a gente saiba aproveitá-lo e usá-lo a nosso favor. Então, no meu canal tem bastante vídeo sobre energia solar, inclusive os do início desse projeto aqui. Então é só acessar, qualquer dúvida pode entrar em contato, estarei à disposição. Então se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações e até os próximos vídeos. Um abraço a todos.